Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, começa agora mais uma Semana da Pan. Eu sou a Larissa Pansani e trago um resumo dinâmico de tudo que foi destaque aqui na programação. No último domingo, dia 25, a Justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória para um homem suspeito de envolvimento no incêndio do monumento que homenageia o bandeirante Borba Gato. Ele teria dirigido o caminhão, que foi identificado e apreendido pelos policiais. O indivíduo responderá pelo crime de associação criminosa e por causar também o incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outra pessoa. Esse assunto foi discutido no programa Morning Show. Vamos dar uma olhada. Esse é um movimento que tem ocorrido nos últimos anos, não só nos Estados Unidos, como na Europa, né? Esse movimento de derrubar estátuas, danificar estátuas, esses monumentos que são um pouco controversos porque são de figuras que são ligadas a um passado de escravidão, a um passado colonizador, né? Então, você tem aí essa questão, né? De um lado, pessoas que defendem que a história precisa ser mantida, precisa ser contada, e de outro lado, as pessoas que acham que não, que é melhor derrubar, que é melhor apedrejar ou queimar, como foi essa do Borba Gato aqui em São Paulo. Vamos mostrar para o nosso telespectador alguns tweets, portanto, que acabaram viralizando com essa questão do Borba Gato. Eu vou pedir aqui para a produção jogar na nossa tela, porque nós temos, Paulo, expoentes da esquerda que defenderam, né, esse ataque em chamas aí ao Borba Gato, e já o pessoal da direita dizendo que não, né, dizendo que foi um vandalismo que ocorreu neste final de semana. Então nós temos, por exemplo, a vereadora Érica Hilton dizendo: Borba Gato foi responsável pela morte violenta, caça e escravização de milhares de indígenas. Hoje a sua estátua foi incendiada por grupos sem autoria. O que vocês acham que devem ser feito com monumentos que homenageiam homens cujo passado é marcado pela exploração e pelo genocídio? No caso do Borba Gato, né, Paulo? Um passado marcado por essa escravização e esse genocídio de indígenas, né? Nós temos outras manifestações também. O Yuri K disse o seguinte: incendiaram a estátua do Borba Gato em São Paulo. Borba Gato foi responsável por caçar, violentar, matar e escravizar milhares de negros e indígenas nativos do Brasil. Borba Gato mandou tacar fogo em milhares de aldeias. Incendiar Borba Gato não é vandalismo, é homenagem. Essa foi a opinião do Yuri K. Já outras pessoas tiveram outros posicionamentos. Podemos rodar os tweets. O William De Luca, por exemplo, disse o seguinte: não acho que a estátua do Borba Gato tenha de ser queimada. Acho que ela tem de ser removida, levada a algum lugar onde seu contexto, no caso genocídio indígena, seja explicado, e substituída por um monumento em homenagem aos povos oprimidos, como os indígenas de São Paulo. Só isso, foi a opinião do William De Luca. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também se pronunciou. Diz o seguinte: fogo na estátua de Borba Gato. Uma nova revolução cultural se propaga no Brasil, como em todo o Ocidente. Querem destruir pelo terror e violência física e virtual todos os pilares da sociedade: cultura, história, moral, família, direito, religião, educação e linguagem, tudo em nome da defesa da democracia e antifascismo. E para finalizar, podemos colocar um outro tweet do Rubinho Nunes, vereador de São Paulo, que diz o seguinte: terroristas atearam fogo na estátua do Borba Gato aqui em São Paulo. É assim que pretendem fazer a diferença na política? Depois a PM desce a borracha no lombo dessa gente e vão dizer que foi excesso. Enquanto isso, a população paga a conta. Então é isso, Paulo. Um lado dizendo que o que ocorreu com o Borba Gato foi vandalismo, e o outro lado defendendo aí essa questão como se fosse uma reparação histórica pelo passado de Borba Gato. Muito bem, Adrilles Jorge, Sim, o que você achou sobre esse fogo todo? Olha, é sistemático que todo movimento, toda manifestação de esquerda termina redundantemente em violência, né? A gente até fala que, eventualmente, circunstancialmente, pontualmente, pode haver violência, agressividade, manifestantes mais incisivos em qualquer manifestação, mas todos da esquerda têm essa redundância, e não é por acaso, Paulo. Isso acontece no Brasil
e no mundo. Esse movimento revisionista da história, de queimar estátuas, queimar o passado, estabelecer um não relativismo em relação a personagens que não obedecem aos critérios do nosso tempo, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Europa, em todos os lugares do mundo, em que estátuas de Churchill são queimadas, em que personagens como Aristóteles também são queimados. Ora, Aristóteles defendia o caráter inato de algum escravo. Churchill defendia a superioridade hegemônica de uma cultura ocidental. Tiradentes, sim, Tiradentes tinha escravos. Então é muito difícil você adaptar os olhos do presente ao passado. Agora, existe um relativismo mais perverso ainda. Personagens assassinos também, genocidas, que perseguiram povos como Che Guevara, Stalin e outros da esquerda, eventualmente são louvados e louvados até hoje por personagens contemporâneos. Você não vai ver gente da direita, praticamente ninguém, pelo menos os mais sensatos, louvando que seja um Borba Gato ou algum tipo de um Gengis Khan, qualquer coisa desse tipo. Mas Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Che Guevara, que perseguiram, mataram e massacraram, são louvados e louvados com entusiasmo até hoje. Ou seja, cria-se agora o advento do criminoso do bem, do criminoso da ideologia correta. Aí é uma ideologia que aprisiona os moldes da visão da realidade e que faz com que o caráter inato, violento, que está na história, que está nos personagens históricos, sejam exatamente relativizados quando estão nessa ideologia do bem, quer seja a progressista, a de esquerda, e quando é de direita, aí é um canalha, é um verme, é um rato. Ou seja, dois pesos, duas medidas, historicamente, só que você incita e você promove a agressão. Você quer acabar com a linguagem, você quer acabar com a história, você quer reescrever o mundo, agredindo pessoas, instituições, estátuas e, sobretudo, daqui a pouco, pessoas. Tem um ponto que é importante a gente colocar dessa história, hein? Um ponto que eu acho que é fundamental, porque eu acho que a conotação que estão dando a essa história é uma conotação de manifestação. E eu não acho que isso é manifestação. Eu acho que isso é ato de terrorismo. Sim, com certeza. A palavra certa é terrorismo. Sabe por quê? Vou explicar para vocês. Mas é um terrorismo mundial, você percebe, não é só aqui. Sim, mas se a gente reparar nessas imagens, há uma série de pneus amontoados ali numa avenida, certo? Muitas vezes a imagem ela só pega o retrato da estátua do Borba Gato, mas bem em frente à estátua tem um posto de gasolina. Sim. Aquilo ali poderia ter se encaminhado para uma explosão, para uma situação muito pior. Exatamente. Santo Amaro deu sorte disso não ter acontecido. A verdade é essa, deu sorte, porque, olha, vejam as imagens, é que, infelizmente, nessa imagem específica não dá para ver esse posto de gasolina, mas ele é bem em frente, bem em frente. Então, vocês imaginam o dano para a cidade de São Paulo? Já tivemos dano com essa depredação, agora imagine uma explosão matando milhares de pessoas que poderia ter acontecido. Então, eu acho que esse movimento específico tem que ser classificado como terrorismo. Isso não é manifestação. Não pode ser enquadrado como manifestação. A imprensa tem que dizer claramente que isso é terrorismo. Esse é o problema, né? Claramente. Não é manifestante, não, é terroristas. Isso aí é gente terrorista. Isso não é de esquerda, não é de direita, não é nada. Isso é terrorismo. Terrorismo. Mas só acontece em manifestações de esquerda. Exatamente. Então, é uma hipocrisia, né? O ponto é o seguinte, a gente precisa só acontece em manifestações agressivas e violentas de depredação de instituições e às vezes de pessoas quando é um movimento de esquerda. É esse meu ponto. E quando vai para a mídia, são manifestações pontuais. Isso é uma manifestação antidemocrática. Isso, como você bem disse, é uma manifestação terrorista. Mas não é questão de ser de direita ou de esquerda. Essa manifestação terrorista é copiada aqui no Brasil e ela é hegemônica no mundo. E toda a mídia do mundo, ou a maior parte da mídia do mundo, passa pano para terroristas porque são ideologicamente do bem. E tem um outro ponto que eu acho legal, meus queridos Vinícius Moura e Camila Pavão, para a gente abordar aqui e ouvir também a opinião de todo mundo, que é essa questão do revisionismo histórico, né? Sim. Exatamente. Porque se a gente parar para pensar aqui, vamos imaginar, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha nazista, do Hitler. Milhares de pessoas mortas, uma coisa horrorosa. Pureza, né? O sentido de pureza. Mas o que eles fazem hoje? Eles fazem o quê? Tem um museu específico do Holocausto para relembrar e mostrar que isso não pode ser repetido. Não você simplesmente apagar a história. Não pode apagar a história. A história não se apaga e nem se queima, né? Ela não vai junto com as cinzas, né? Então o Borba Gato, querendo ou não, ele vai fazer parte da história do Brasil para sempre. É um personagem ambíguo, um personagem controverso que poderia ter muito bem, Paulo, ali uma placa
no local do monumento, especificando quem foi Borba Gato, o que fez Borba Gato, ou até, numa última hipótese, levar essa estátua para um museu também, onde ela fizesse parte ali. Movimento das vítimas do Borba Gato. Exato, Ou seja, exatamente. Agora, é um monumento público que deve ser resolvido, e quem tem que resolver essa questão são os órgãos públicos, né? E pelas vias democráticas, não dessa maneira como foi feito em São Paulo. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Acabou sendo mais vandalismo. Umas 10 estátuas queimadas, uns 5 Todds reelegem o Bolsonaro. Então, essa é uma questão. Tô falando, além de tudo, existe falando. uma estratégia burra aí da esquerda, e eu concordo com a Adriles, porque principalmente nas últimas manifestações, nos últimos protestos, Sempre a gente tem visto esses atos, né? Ou agredindo manifestantes que pertence a outro lado político. Cadê o inquérito do Alexandre de Moraes? Ou é um ato como esse, e isso acaba... Isso, não tem jeito, gente. Isso daí, essa cena acaba sendo tomada como a manifestação por inteiro. Sim. Né? As pessoas vão acabar vendo essa cena e vão generalizar. É que eu acho que está errado chamar de manifestação. Isso é ponto pro... Não, Paulo, Vandalismo, tô falando combina com a Globo, com a Folha de São Paulo, com o Estadão, com a grande mídia. Ninguém fala que é terrorismo. Mas esse ato terrorista é como se fosse uma manifestação. E eu não vejo isso como uma manifestação. Esse ato do Borba Gato. Sim. Esse ato do Borba Gato. Só que esse ato do Borba Gato, que você chama de terrorismo, vai ser visto pela sociedade como a manifestação inteira que ocorreu em várias regiões mas o meu ponto, do país. é o seguinte, então é um ponto para o Bolsonaro. O meu ponto é o seguinte, o nosso querido, tão falado aqui, ministro Alexandre de Moraes, coloca um inquérito de atos antidemocráticos por movimentos pontuais nas manifestações pró-bolsonaristas. Alguém pedindo AI-5, alguém pedindo ditadura, alguém pedindo fechamento de Congresso, coisas que são pontuais, como eu disse, que acontecem em movimentos à direita e à esquerda. Agora, a gente tem atos violentos, sistematicamente, como o Paulo bem disse, terroristas, de incendiar, depredar instituições, violentar até pessoas, policiais. Isso tudo é pontual, não tem uma sistematização, uma organização por trás desses atos violentos. A gente viu gente do PCO, um partido devidamente organizado, agredindo manifestantes na rua. Não vai ter um inquérito? É só na direita que tem uma coisa orquestrada? Na esquerda não tem? Dinheiro público. Hein? Exatamente. PCO é um partido que recebe dinheiro público e bateu nas pessoas na Paulista. Cadê o inquérito? Cadê a investigação? É só da direita? Ou seja, mais uma sombra sobre o STF, que, ao que tudo indica, persegue movimentos de direita conservadores ligados ao Bolsonaro. Agora, outros 2 pontos aqui. Eu gostei, por incrível que pareça, da manifestação do Aldo Rebelo, que é do PCdoB, condenando isso, dizendo, achei que ele foi coerente. Gente de esquerda que coerente, eu acho que tem que ser coerente nessa hora. Não dá para chegar e achar que isso é normal. Senso, né, Vini? Tem que ter coerência. E segundo, né, Adriles, o desconhecimento da população brasileira como um todo da sua própria história, né? Nós somos um povo que não conhece a história, você não acha? Sim. Mas assim, eu acho um absurdo. Quando você queima uma estátua de Borba Gato, como você pode queimar, por exemplo, a estátua de um Tiradentes que tinha escravos, você não só está queimando a imagem de uma história das pessoas que as pessoas nem conhecem, ou seja, baseados na ignorância deles mesmos, dos manifestantes ou dos terroristas, como você quiser chamar, em relação à ambiguidade de personagens históricos. Ou seja, você está sendo levado por um revisionismo insano, progressista, de esquerda, maluco, que acontece não só no Brasil, como no mundo, em rever a história por critérios ideológicos que quer fazer com que a gente tenha uma vida ascética limpinha. Se você fazer uma asepsia, e eu volto a dizer, citar aqui, você vai eliminar Platão, você vai eliminar Aristóteles, você vai eliminar Shakespeare, você vai eliminar Churchill, porque todos eles, presos ao seu próprio tempo, ainda que sejam grandes gênios, eventualmente tinham características e pensamentos que hoje são considerados deletérios. De escravidão, de superioridade racial, de superioridade cultural. Eventualmente você vai apagar a história inteira. E, mais uma vez, você não apaga, coincidentemente, a história de um Fidel Castro, de um Lenin, de um Che Guevara, que mataram, perseguiram, escravizaram pessoas, porque eles estão do lado ideológico correto. Isso se chama globalismo ideológico mundial. Aliás, teve um tweet seu que viralizou, né, Paulo? O ponto é você sobre o Che Guevara? Não, o ponto é simplesmente você se revoltar contra o Borba Gato e defender o legado do Che Guevara. Muita hipocrisia, aí, né, Paulo? Mas daí eu reforço novamente, né, a importância que teria uma sinalização nessa estátua, que seria muito mais importante e muito mais educativa, né? Porque a maioria das pessoas devem passar por essa
estátua do Nem sabe o que é, né, Borba Gato. É isso que eu falei. Nem sabe Tem quem se conhecimento trata. histórico. Generaliza também. Sabe que foi a Exato. Revolução de 32. Exato. A gente não conhece a Revolução Farroupilha. Exatamente. Não, Não sabem de Isso. nada. Isso. Infelizmente, e isso eu acho que reflete na cultura do nosso povo como um todo, porque por muitas vezes é uma população que não tem o conhecimento da sua própria história, então não sabe o que representa. E ainda no início da semana foi comprovada a indicação de Ciro Nogueira à Casa Civil. A decisão do presidente Jair Bolsonaro selou de vez a parceria com o Centrão e visa diretamente as eleições de 2022. Esse assunto foi discutido na bancada do 3 em 1. Vamos conferir. Quais são essas primeiras atribuições? Nossa, ele tem muita coisa para fazer aí, o Ciro Nogueira, nesse seu novo posto. Agora, uma coisa que a gente tem de prestar atenção é o seguinte: o que significa alguém ter apoiado governos de esquerda e de direita? Bom, em primeiro lugar, a gente não teve governo de direita no Brasil nos últimos 30 anos. Então, vamos aí entender que ele apoiou os governos anteriores, né? O Churchill tinha uma frase ótima, ele dizia o seguinte: na nossa frente sentam os nossos adversários, os nossos inimigos, ou seja, aqueles do mesmo partido que nós, estão ao nosso lado. Então, muitas vezes, aqueles que disputam o poder conosco, disputam o mesmo eleitorado do que nós, nos colocam mais em risco do que os nossos adversários políticos. Nesse sentido, se o Ciro Nogueira for visto como um adversário político do Bolsonaro, porque ele classicamente se alinhou aos governos anteriores do PT e trabalhou e soube compor junto para sobreviver politicamente, ele não necessariamente pode ser uma ameaça ao governo. Tudo vai depender da habilidade do presidente de manter o Ciro Nogueira na rédea. Isso que eu acho que vai ser mais complicado. Quanto ao Ciro Nogueira desempenhar todas as atribuições que o presidente lhe atribuir, eu acho que ele não vai ter dificuldade nenhuma, porque ele tem aquele trânsito necessário próprio dos fisiológicos que estão aí há décadas fazendo o possível, fazendo malabarismo para se manter no poder. Jorge Serrão, você é o próximo. Saudações, meus amigos e amados haters. A nova missão do Ciro Nogueira será tocar a Casa Civil para as articulações políticas. Esqueçam, a Casa Civil não vai ser aquele centro de governo que seria o ideal. O general Ramos vai cuidar da parte interna da relação com os ministérios, enquanto Nogueira vai focar com a cobrança direta à base parlamentar para que ela aprove assuntos de interesse do governo. E aí é ele quem vai negociar vantagens e desvantagens para aqueles que votarão com o governo Bolsonaro ou não. Também tem uma missão muito espinhosa em seu próprio partido, que está aí numa discussão com o PSL e com o DEM por uma possível fusão. Mas se a fusão não acontecer, talvez Bolsonaro vá até para o PP, o Nogueira terá que cuidar muito desse Progressistas, porque ali dentro tem uma base muito forte, muito propensa a fechar acordos com o Luiz Inácio Lula da Silva. Essa base foi beneficiada ano passado, no tempo bom de Mensalão e Petrolão, e gostaria muito que esse tempo maravilhoso voltasse ao esquema de poder. Com Bolsonaro, eles não tiveram a mesma atenção, lógico, e podem se rebelar. Então, Ciro Nogueira vai ter que tentar debelar essa fuga de partidários do Progressistas para outras bandas da esquerda. A missão dele não vai ser nada fácil, porque o Congresso é rebelde, a base aliada ela é inconfiável, volúvel e quer cada vez mais. Então, tudo vai depender muito do quanto Bolsonaro tem para dar e do quanto Bolsonaro também terá para cobrar do que já foi dado para essa base aliada e ela efetivamente não entregou em termos de aprovação de reformas. Uma questão que vai ser crucial nesse momento, se essa articulação de Ciro Nogueira vai ser possível para ajudar a aprovar a PEC 135 do voto impresso, que é uma grande prioridade de Bolsonaro. Se ele perder essa briga, ele pode sofrer uma grande desmoralização política que pode prejudicá-lo no ano que vem. Agora, Constantino, a nomeação do Ciro Nogueira também coloca uma pressão no governo de ter que aprovar as reformas, né? Porque senão do que adiantou? É esse exatamente o ponto-chave aqui, Paulo. O custo de trazer o Ciro Nogueira para comandar a pasta
da Casa Civil, todo mundo já sabe qual é evidente. É um custo de imagem, acima de tudo, né? De discurso que complica um pouco aquela coisa de que o Bolsonaro veio para combater justamente esse sistema que temos, esse Congresso, né? O benefício é uma incógnita e deveria ser, obviamente, acelerar a agenda de reformas. O Serrão já tocou aí num dos pontos que estava sendo cobrado hoje já por formadores de opinião ligados ao bolsonarismo, né? Tem que mudar o discurso do Ciro Nogueira em relação ao voto auditável. Vamos ter uma manifestação aí no domingo que vem, está marcada, tem uma expectativa de muita gente na rua. Isso aí, obviamente, é uma bandeira cara ao presidente. Além disso, outras reformas. O que esse acordo envolve? Isso aí ninguém sabe, só os envolvidos, né, no acordo. Agora, espera-se que seja entregar bastante aí dessa agenda reformista virtuosa, porque o custo está dado e ele não é pequeno. Ele é um custo que arranha muito essa imagem do presidente Bolsonaro. Veja, nós temos alguns indícios alvissareiros aqui. Quando o presidente se manifestou de uma forma mais ativa, apoiando o nome de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco para comandar, respectivamente, a Câmara e o Senado, houve um desgaste, houve muita gente atacando, aquele discurso fácil de purista, de Torre de Marfim. A alternativa, e eles esquecem deliberadamente isso, muitos porque estão próximos demais do próprio Rodrigo Maia, né? Os tucanos disfarçados de liberais, que a alternativa era um sabotador, como o Rodrigo Maia. Mas é verdade que não pega bem o presidente Bolsonaro apoiar alguém como Arthur Lira para a Câmara. A verdade é que ele entregou, né? Teve até uma reportagem recente mostrando que mais de 40% das pautas consideradas prioritárias para a pasta de Guedes, do Paulo Guedes, avançaram, né? Então, assim, houve uma entrega. É disso que se trata a política. Ninguém aqui é purista, todo mundo é realista, né? O presidente tentou fazer diferente. Bancadas temáticas, ministérios mais técnicos e blindados. Isso foi uma ilusão. Ia governar com pressão de rua o tempo todo. Isso é uma ilusão, né? Uma doce ilusão. A realidade se impõe, ainda mais quando ele está desgastado, atacado, massacrado e com vários super pedidos de impeachment, né? Ele é mais refém ainda disso. Então ele tem que se blindar e ele tem que garantir alguma governabilidade. É disso que se trata. Mas ele está entregando os anéis na frente, né? Então fica aquela expectativa se do outro lado vão ou não entregar aquilo que foi prometido e o que foi acordado, né? Espera-se que seja exatamente isso, uma agenda em prol do país, não apenas da proteção e da manutenção do presidente Bolsonaro no cargo, né? Isso seria uma enorme decepção para a sua base de apoio. Vamos ver. Agora, é importante apontar também uma incoerência dos críticos, né? Cobravam desde o início mais articulação do presidente com o Congresso, afinal ele não é um déspota, um ditador, ele não cometeu estelionato eleitoral nesse sentido. Na Jovem Pan mesmo, ele dando entrevista para o Emílio Surita do Pânico, ele deixou isso muito claro, né? O parlamento foi eleito, eu preciso conversar com esse parlamento. Falavam que ele não sabia articular, que ele estava isolado e enfraquecido. Ele articulou e ele trouxe para dentro o PP, o Ciro Nogueira. Esse custo, como eu disse, está dado, né? Vamos ver se eles vão entregar. E que fique para nossa reflexão de mais longo prazo, mais profunda, né? Que esse país, com esse sistema atual que temos, de fato, ele é ingovernável. Serrão, você. Agora, o que Bolsonaro tem que deixar muito clara é essa agenda que precisa ser aprovada. O presidente tem obrigação de dar publicidade a esse projeto, a esse acordo que ele fez com o Ciro Nogueira e com o Centrão. Tem pontos que têm que ser aprovados? Então, esses pontos têm que ficar muito evidentes para a população, para a opinião pública e até para a base bolsonarista que está rebelde, não está gostando nem confiando muito nesse acordo com o Centrão. Então, Bolsonaro, se não quiser ter prejuízo político, tem que deixar muito claro o que se pretende com esse acordo com o Centrão. Do contrário, vai ser desgaste político que pode prejudicá-lo, inclusive eleitoralmente em 2022. Agora, Bruna, tem bolsonarista que não entendeu ainda o que o presidente fez.
Na verdade, não precisa necessariamente entender, né? Se a pessoa não tem a disposição de perceber que foi o último recurso, não tem realmente o que fazer. Aquele modelo que foi apresentado no primeiro ano funcionou durante um ano e meio e já começou a dar problema justamente, como os colegas apontaram, porque o sistema não deixa que a coisa ande. Eu acho que não se trata de você aprovar ou desaprovar, trata-se de compreender e trabalhar para, como o Serrão acabou de apontar, corrigir as falhas do sistema que permitam que um dia a gente consiga ter composição. Como eu indiquei no começo, eu não vejo nenhum problema, como muita gente vê, de esquerda e direita entrarem num acordo em prol do país. Isso é política normal, né? Nesse sentido que o Churchill falava, ali na frente estão nossos adversários, mas os nossos inimigos são os caras do nosso partido que muitas vezes querem nos derrubar para tomar o nosso lugar. Então, nesse sentido, você pode ter, se há uma intenção geral das pessoas que estão no governo em fazer algo que seja bom para o país, mesmo para que as instituições melhorem, você consegue ter composição. O que eu acho difícil, e aí talvez nesse ponto os bolsonaristas vão ter razão, é como é que você trabalha junto com quem só trabalha em causa própria, né? O problema do Ciro Nogueira não é ele ter apoiado a esquerda no passado, é o motivo pelo qual ele apoiou. Ele apoiou porque ele é um cara que atua em causa própria, né? Será que ele vai entender que o governo Bolsonaro tem o compromisso de avançar agendas que são em prol do Brasil? Esse aí é o desafio. Se ele se adaptar a esse que é o espírito do governo Bolsonaro, ainda que ele seja um homem, de fato, do tal do centrão, se ele se adaptar, a coisa pode andar. Agora, Constantino, caso não avancem as reformas, quais as consequências? As consequências vão vir num desgaste muito acelerado do Bolsonaro perante sua base mais ideológica. Não é a melhor palavra aqui, né? Mas a base mais compromissada com as bandeiras que o elegeram, né? Então, veja, eu entendo o ponto da Bruna, mas no passado a história mostra que muita coisa aconteceu e avançou, né, com uma união entre pessoas com bases mais principiológicas e outras com bases mais pragmáticas, né, de interesses que não eram exatamente moldados pelo espírito público. Eu dou um exemplo muito claro e muito recente, né, a Ponte para o Futuro do MDB, que foi colocada parcialmente em prática pelo Michel Temer, ele era nessa direção. Foi ali um choque já de melhoria nas estatais e a reforma previdenciária inicial, que era metade da economia prevista pelo que foi depois concretizado pelo Bolsonaro, mas tudo ali começou a melhorar. Por quê? Porque o Temer é um grande estadista? Porque a base que dava apoio para ele tinha um espírito público e queria o melhor para o Brasil? Não e não. Pelo menos eu não acredito, porque eu sou uma pessoa cética, né? Eu não sou cínico, mas eu sou cético. Ainda mais quando se trata de MDB e Michel Temer, que era o vice de Dilma, né? Eu acho que é por um senso de sobrevivência, por uma percepção de que tinham que preservar as galinhas dos ovos de ouro. Então, dessa vez, existe um consenso maior, mesmo dos fisiológicos no Congresso, de que é preciso avançar com agendas econômicas. Isso aí já ficou claro para muita gente. As agendas de costumes, que são caras à base de apoio bolsonarista e conservador, um público mais conservador, isso é mais novidade. Isso é mais rechaçado por essa turma fisiológica que não quer saber muito disso, né? Eles sofrem pressão de empresários, de pessoas que falam, foi longe demais, o custo do Estado está pesado demais para os hospedeiros, temos que aliviar um pouco, tem que sinalizar coisas melhores para estancar a sangria fiscal e os investidores voltarem a apostar no país. Então, isso aí até Rodrigo Maia entendia, né? Sabotava, mas entendia. E como um bom despachante do mecanismo, parcialmente aprovou uma coisa e outra, né? Agora, quando chega na agenda de costumes, ou quando chega num nome mais firme para o STF, nem o Bolsonaro consegue ir muito adiante. Ele botou um nome já mais ou menos, que é o do André Mendonça, que agrada uma base, outra parte não, né? Mas que tem chance de passar na sabatina, ainda mais agora. Aumentaram as chances. Espero que isso esteja no acordo e foi um dos indicativos aí que você leu na abertura. Agora, se for só isso, é muito pouco, né? O custo de imagem, colocar o Ciro Nogueira no comando da Casa Civil para aprovar o André Mendonça no Supremo Tribunal Federal, não, isso aí vai chegar em 2022 com um desgaste que para o presidente pode representar o seguinte: menos mobilização orgânica, voluntária. E isso é basicamente o que o presidente tem, né? Porque o presidente não tem
fundo partidário, não tem esquema com cabos eleitorais em prefeituras e tudo mais, que essa turma toda fisiológica e petista tem. Ele tem o quê? O engajamento da tia do Zap. Ele tem as pessoas nas redes sociais e nas ruas, o seu José e a dona Maria, que voluntariamente saem em defesa do governo, por perceber algo diferente. Se ficar na cabeça deles, claro, de que não é tão diferente, que é quase a mesma coisa, né? Aí ele tem esse custo de perda de mobilização para 2022 contra um mecanismo que está todo ele organizado com grana e com assessoria de imprensa na mídia, né, para poder defender a volta aí do Foro de São Paulo e do Lula ladrão, né? Então, o Bolsonaro ele joga um jogo muito difícil, né? É uma sinuca de bico constante. Ele precisa jogar de acordo com as regras do jogo e com as cartas que ele tem na mão, que são reféns do Centrão, né? Ao mesmo tempo, se ele fizer demais isso, ele corre o risco de perder a base de apoio. Esse sempre foi o dilema do Bolsonaro, eu aponto para isso desde o primeiro dia de governo. Bruna, vai lá. Apesar da agenda de costume ser importante para a base bolsonarista, como o Constantino indicou, eu acho que tem outras duas coisas que podem salvar a imagem do governo ainda com o Ciro Nogueira na Casa Civil. Se passar realmente essa PEC do voto impresso auditável, se isso andar e se reforma administrativa for algo aventado, aí o ganho é tão grande que pode passar batido esse acordo. Passar batido em que sentido? No sentido que a base maior de apoio do governo poderá ficar satisfeita, porque a reforma administrativa antes da tributária seria algo essencial para o Brasil. Serrão, você. Agora, um alerta total para esse governo. Se esse acordo com o Centrão fracassar, pode se preparar. A terceira via vai surgir como uma fênix do nada contra Bolsonaro no ano que vem. Podem escrever isso. Você não acha que tem a questão econômica também? A questão econômica é fundamental. Tanto a questão econômica quanto o combate à corrupção. Se Bolsonaro não demonstrar que ele resolveu a economia e que ele continua sendo o candidato anticorrupção, ele vai ter problemas, porque essa pauta, repito, vai ser roubada por alguém que vai fazer surgir a terceira via. É bom ficar esperto, hein? A indicação de Ciro Nogueira à Casa Civil foi confirmada nessa semana. O assunto, é claro, foi repercutido em Os Pingos nos Is. Vamos acompanhar. E é assim mesmo, a política muda mesmo como o vento e de acordo com as decisões do presidente da República. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro não tinha outra opção a não ser exatamente buscar apoio para o seu governo. Eu entendo que o presidente Jair Bolsonaro não foi para o Centrão, mas o Centrão que entrou e já estava na base do governo do presidente Jair Bolsonaro. Conversei com alguns aliados. É certo que esse assunto divide aliados no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, mas a maioria entende muito bem a situação. Para fazer cumprir as promessas de campanha do próprio presidente Jair Bolsonaro, é preciso ir em busca de apoio político. E o Centrão está exatamente com esse poder no Congresso Nacional. Nós vimos aí que esse encontro do futuro ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, com o presidente Jair Bolsonaro, teve ali a participação do ministro Fábio Faria, da ministra Flávia Arruda e também do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e isto é muito importante. Portanto, foi uma decisão importante do presidente da República, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que teve a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira, e faz uma base do governo maior. E isso significa também mais poderes para o presidente Jair Bolsonaro. Agora, sobre a filiação dele ao PP, isto aí ainda não tem definição, viu, Marcelo? Muito obrigado, Zé Maria. Quero ouvir também agora a Cristina Grêmio sobre esse assunto. Cristina. O Zé falou bem aí a chegada do Centrão ao governo, né? Agora, o presidente Bolsonaro, é bom a gente lembrar, quando ele fez o anúncio na semana passada, naquela entrevista, por acaso, a uma rádio aqui de Curitiba, a Rádio Banda B, em que ele anunciou essa mini-reforma ministerial e a vinda de Ciro Nogueira para a Casa Civil, e também aquelas outras mudanças que ele anunciou naquele dia, ele já lembrava que ele e Ciro Nogueira são mais ou menos da mesma época na Câmara. Ele dizia que, se não me engano, ele entrou em 91
e o Ciro Nogueira em 95 ou vice-versa, agora não sei se eu estou confundindo, mas enfim, eles entraram ali na década de 90 na Câmara e caminharam juntos, inclusive durante muito tempo, no mesmo partido. Então tem muitas críticas, a gente obviamente fica com um pé atrás, porque quem é mais ligado em política sabe tudo que envolve, tudo que já envolveu o nome de Ciro Nogueira, tudo que já envolveu o partido PP, as alianças que o PP teve com o PT no governo Lula e no governo Dilma durante todo o período de mensalão, de petrolão. Então existem todas essas ressalvas, mas a gente também sabe que em nome de governabilidade é necessário negociar e o Centrão é o bloco que reúne a maior parte dos partidos, embora sejam partidos em tamanho um pouco menores do que aqueles que estão ou na oposição ou no apoio ao presidente Bolsonaro atualmente, né? Vamos ver como é que caminha. Eu tenho para mim que isso tem uma ligação muito forte com a votação importantíssima que vai ter logo na volta do recesso, que é a do voto impresso auditável. A gente sabe a mobilização que a população está fazendo em torno desse tema, a manifestação que está marcada para o dia 1º, que promete ser muito grande, então os deputados vão voltar ao parlamento já com esse barulho todo das ruas. E estão nas bases nesse momento, né, ouvindo, em tese deveriam pelo menos estar ouvindo seus eleitores, seus correligionários e provavelmente estão ouvindo a demanda da população que, em grande maioria, sim, já adotou essa pauta. Não é uma pauta do governo, embora o presidente Bolsonaro tenha sido um grande defensor, talvez o último grande defensor dessa pauta, porque a última lei aprovada no Congresso pelo voto impresso auditável é de autoria dele, aquela que foi derrubada no STF é de autoria dele, e tinha o apoio de muitos partidos, não só de centro, e muito menos de direita, mas também os partidos de esquerda. A gente tem que lembrar que o deputado Glauber Braga, por exemplo, foi um grande defensor. O deputado Rodrigo Maia, do DEM, também foi um grande defensor, é outro partido de centro. Então, a gente sabe que a saída do Ciro Nogueira para a Casa Civil tem a ver com a articulação com o Congresso para aprovar, para tentar aprovar, pelo menos, esta e outras pautas importantíssimas. Reforma tributária, reforma administrativa, que estão aí tramitando pelo menos na percepção da população, meio que patinam ainda. A gente quer ver tudo isso aprovado tanto quanto o governo quer. Então, nesse momento, acho que, embora exista uma interrogação muito grande sobre essa abertura para o Centrão, existe também uma esperança de que isso faça pautas do governo destravarem ali no Congresso. Agora quero ouvi-lo, Guilherme Fiuza. Muito boa noite, Fiuza. É um movimento explícito do governo em relação ao que a gente pode dizer com boa vontade, com má vontade pode-se dizer outras coisas. Com boa vontade pode-se dizer que é um movimento em direção ao pragmatismo, né? A governabilidade, portanto, como já falado aqui. É um nome do Centrão, como também já falado, ou seja, não pelo nosso juízo, mas pela percepção aí da população, da opinião pública, ligado ao tomar lá da cá no Congresso. Tá? O que vai ser no governo depende do governo, na minha opinião. Um sinal positivo que a gente viu, eu pelo menos considero positivo, foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um nome, um economista e uma autoridade respeitada internacionalmente por conta do seu conhecimento, do seu trabalho e também já do seu trabalho no governo, né, da agenda liberal que ele comanda, com entregas, com resultados. O ministro Paulo Guedes, né, um dos que se mantiveram aí no governo, apesar das polêmicas, apesar do desgaste, se mantiveram, se manteve fiel à sua agenda e ele veio vocalizar publicamente este movimento. Ele poderia nem ter falado sobre isso, mas ele fez questão de pronunciar, né, de se referir a esse movimento, ou seja, a vinda do deputado Ciro Nogueira para ser ministro-chefe da Casa Civil. Então, eu vejo no pronunciamento do Paulo Guedes um sinal do governo de que isto é para cumprir a agenda da qual o Paulo Guedes é o maior representante, né, nesse governo, é o maior fiador. Tem também o ministro Tarcísio Gomes de Freitas
E aí, o outro aspecto a observar é justamente esse. O governo terá crédito como um governo pragmático e não fisiológico, enquanto mantiver o seu primeiro escalão ocupado eminentemente por figuras técnicas ou associadas aí aos seus resultados e não ao tomar lá da cá dos partidos, né? Tem sido assim desde a montagem do governo e a gente espera que continue dessa maneira. A ocupação da Casa Civil, de fato, é historicamente feita com base em critérios políticos, né? Quer dizer, realmente é um ministério de articulação. Já teve ocupantes controversos, já teve todo tipo de ocupantes. No governo do PT, por exemplo, teve o José Dirceu, né, que é condenado a mais de 30 anos de prisão por corrupção. Teve Erenice Guerra, teve Dilma Rousseff. Então, são os tristes momentos da Casa Civil. Só para concluir, Matos, no período dos anos 90 do governo Fernando Henrique Cardoso, onde o país conseguiu reformas importantes, difíceis de fazer, e que o apoio no Congresso foi muito importante, nós tivemos também ali uma ligação do governo diretamente com esse núcleo que pode se chamar, que já seria o Centrão, né, que muitos dizem ser predominantemente fisiológico, mas era aquela polêmica aliança do presidente Fernando Henrique com o Antônio Carlos Magalhães e o seu filho, Luiz Eduardo Magalhães, como presidente da Câmara dos Deputados, sendo uma figura um pouco desgastada da política dentro desse coronelismo baiano e tal, foi um fiador muito importante do Plano Real, das reformas do Estado, da reforma administrativa, das privatizações. Eu estou dando esse exemplo porque é uma fotografia evidente de um momento de pragmatismo, né? A princípio, né, onde você enxerga aquilo que possa ser uma entrega, né, ao tomar lá da cá, na verdade, pelo menos ali nesse período, foi uma aliança pródiga. Pode-se dizer que deu fluência ao governo, deu poder de negociação na Câmara dos Deputados, negociação legítima, e abriu, então, possibilidade de um progresso muito grande na agenda macroeconômica, principalmente naquela época. A gente espera que aconteça o mesmo agora. Muito bem, agora você, Augusto Nunes, você tem falado aqui já nos pingos, né, Augusto, que é uma mudança política, e o presidente fazendo política... Eu nunca escondi as restrições que faço o chamado Centrão, e sempre lembro que é preciso tratar com cuidado esse pessoal. Agora, qual era a opção que restava ao presidente Bolsonaro? Não existe. Os inimigos do Bolsonaro criticam tudo. Se ele não se alia a ninguém, é que ele não sabe fazer articulação política. Se ele se juntasse ao PT, aí sim o PT poderia ter motivos, que não faria isso, mas teria motivos para criticar, sim, a parceria. A pior parceria que pode existir para qualquer outro partido ou pessoa político é o PT e os seus satélites ou parceiros aí da esquerda. Não tem, para o presidente da República, interessado em aprovar projetos importantes e mudanças inadiáveis que tem que ocorrer no Brasil este ano, tem que haver entendimento com o Congresso. E eu espero que o presidente Bolsonaro saiba lidar com esse pessoal, né? E não caia no toma lá da cá. É evidente que tem de entregar cargos a esses partidos, como ocorre desde que o mundo existe, aí, desde que surgiu o primeiro entendimento ou desentendimento político, é isso mesmo. A melhor resposta do presidente Bolsonaro a essas críticas aí, que, repito, viriam, fosse qual fosse a sua atitude, a melhor resposta é aprovar já e ao longo do ano, prosseguir com isso, as reformas de que o Brasil precisa há muito tempo. Me parece, pela movimentação na Câmara e no próprio Senado, que isso é o que vai ocorrer.
Essa é a resposta a ser dada. Porque o PT está desqualificado, e os outros partidos, que são os menores aí de esquerda, eles estão desqualificados aí para falar em parceria. O PT, por exemplo, se juntou ao PMDB e ao próprio PP do novo chefe da Casa Civil no Petrolão. Essa trinca que está no cerne ali do Petrolão, está dentro do principal cofre da Petrobras. O PT não pode falar nada. O que tem de fazer o presidente Bolsonaro é tornar útil ao país essa aliança inevitável. E ainda sobre a reforma ministerial e também sobre a volta da CPI da pandemia, foi feito um debate durante o Jornal da Manhã, segunda edição. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e os comentaristas José Carlos Bernardi e Paulo Pozonoff falaram sobre a situação do cenário político. Vamos conferir. Gostaria de convidá-lo a participar aqui do nosso debate e já no primeiro momento fazer a pergunta para o senhor de como fica agora, qual é a sua aposta com a saída do senador da CPI, a possível entrada da mãe do senador, mas que ainda não é provavelmente não está muito preparada para participar de uma CPI. O senador Reins entra no lugar? Olha, primeiramente, gratidão pelo convite, uma honra estar participando aqui, uma alegria com vocês. Nesse dia emblemático, né? Eu acho que esse dia nós temos aí o Centrão, que estava muito próximo do governo, hoje está dentro do governo, né? E, particularmente, eu vejo isso com preocupação no sentido de uma bandeira importante do povo brasileiro, né? Que é o combate à corrupção, à impunidade, é um valor que a nossa nação não abre mão, e ver um retrocesso nesse sentido, porque o Centrão representa esse fisiologismo, e isso, de uma certa forma, é um pouco frustrante. Agora, eu acredito que a vinda do Reins, do senador Reins do Rio Grande do Sul, de forma efetiva dentro da comissão é positivo. É um senador muito centrado, um senador estudioso, uma pessoa que tem princípios, né? E eu acredito que vai muito colaborar com a participação. Ele que mesmo suplente, é bom que se diga, está sempre presente dentro da comissão parlamentar de inquérito. Então, eu acredito que a gente não vê muita diferença de outros governos, né? Com abraço ao Centrão, né? Apenas mudou a conjuntura, mas a história continua o mesmo. Eu espero que um dia o Brasil consiga romper com esse ciclo aí, possa ter um novo tipo de forma de fazer política no país, sem estar com essas amarras ao chamado Centrão. Senador Eduardo Girão, eu fiz uma provocação ao senhor aqui, porque o senhor falou da CPI. É claro que a principal notícia hoje é essa mini reforma ministerial, mas afeta diretamente a CPI. E no dia 16, se não me falha a boa memória, a comissão tomou a decisão de liberar alguns documentos, de quebrar o que era sigiloso e tornar público. Nós tivemos o vazamento de informações sigilosas, inclusive a doutora Mayra reclamou disso e buscou explicações. Queria que o senhor falasse sobre justamente essa postura da comissão, dessa liderança da comissão parlamentar de inquérito. Olha, William, é lamentável o que a CPI tem feito, né? Quem ainda acompanha, o cidadão de bem que acompanha ainda a CPI, ele percebe uma escalada totalitária, né? Algo assim, bem de desrespeito às leis. Eu converso com alguns juristas que até têm posições contra ou a favor do governo, e os dois lados estão incomodados, porque lei é lei, né? A gente precisa respeitar. E a comissão, eu acho que na ânsia de desgastar o governo, isso aí é algo que eu acredito que ela foi montada apenas com esse interesse, né? A gente vê ali uma motivação política eleitoreira para 2022, o que eu particularmente não acho correto. Aliás, acho até
desumano com o povo brasileiro, está precisando que a gente dê a mão a ele, com reformas, como a tributária, a administrativa. Você vê que ninguém fala mais em prisão em segunda instância no Congresso Nacional, o fim do foro privilegiado, né? Que são as travas da corrupção, da impunidade, que é esse o anseio legítimo da sociedade. Então, a CPI ofuscou tudo isso. E ela traz narrativa por cima de narrativa. Ali tem um grupo chamado G7, que são oposicionistas, né? Com todo respeito, não tem nada de independente, né? Muitos deles já disseram, antes de começar a CPI, quem é o culpado, quem é o inocente, ou seja, um pré-julgamento. Você tem um relator que tem um filho governador, é um conflito de interesse aí que não tem como sanar, né? Então, tudo isso fez com que muita gente de bem deixasse de acompanhar essa CPI, né? E eu me preocupo muito, William, porque quem anda nas ruas, o parlamentar que gosta de ir nas feiras, no mercado, para ouvir as pessoas, a gente percebe uma animosidade muito grande por causa da CPI. Teve gente que chegou para mim no Mercado São Sebastião, em Fortaleza, e disse assim, olha, eu gosto de ver vocês brigando. Eu fico assistindo para ver como se diz, esculhambando o outro. Eu digo, rapaz, que é isso? Virou um Big Brother aquilo. Então, olha o exemplo que a gente está dando para a nossa sociedade, no momento que precisamos de pacificação. O brasileiro clama por paz, né? Ele quer ver suas autoridades unidas, buscando soluções, e não essa guerra política que a gente vive com fins eleitorais. Então, eu percebi também nas ruas um incômodo muito grande de pessoas que são contra o governo e a favor do governo, né? Pelo comando da CPI, isso tira o brilho do trabalho. Infelizmente, eu acredito que o relatório já está pronto. Ali manchetes de jornal o tempo inteiro. Esses vazamentos são vergonhosos, vou repetir, vergonhosos. O que fizeram com a doutora Mayra Pinheiro, que inclusive é cearense, né? É algo abominável, porque inclusive ela entrou no Supremo Tribunal Federal e já recebeu aí 5 dias, o Supremo dizendo que o presidente Omar Aziz tem 5 dias, a comissão, para dizer por que liberou esses documentos sigilosos da CPI. Então, são dados pessoais, é algo assim estarrecedor o que a gente tem visto de arbitrariedade dentro da CPI. Para você ter uma ideia da forma como eles pensam, eles não querem ver o contraditório, né? Então, quando a gente leva médicos e cientistas renomados que não falam exatamente o que a narrativa deles vem batendo na mesma tecla, eles pegam, se retiram e vão embora da sala, deixa lá os médicos, entendeu? Então isso não é uma postura de quem quer buscar a verdade, de quem quer ir a fundo investigação. Por exemplo, os bilhões de reais desviados aí de estados e municípios, está aí a Polícia Federal que mostra que não faltou dinheiro no combate à pandemia, mas sobraram escândalos. E o Consórcio Nordeste, que é o grande símbolo hoje de corrupção nessa pandemia, algo palpável. Tem até uma matéria agora na Veja, a revista Veja que está nas bancas, que é escandaloso o que aconteceu no Consórcio Nordeste, com 2 ex-ministros do governo Dilma, supostamente envolvidos até a medula, né? E não se fala nisso. Se compraram respiradores da indústria da maconha, da droga da maconha, e esses respiradores, até hoje, 300 respiradores, até hoje não chegaram à população. E essa montanha de dinheiro, quase 50 milhões de reais, foi pago antecipado. Olha só que loucura, foi pago antecipado. E já tem aí depoimento da dona dessa empresa, que eu tive em São Paulo visitando a sede. Nem sede comercial eles têm, é uma sede residencial, né? Ela já disse que foi pedido de superfaturamento e cita 2 irmãos de alma, que são os 2 ex-ministros, Edinho Silva, que hoje é prefeito de Araraquara, que iria receber
parte desses respiradores, olha que jogada, porque Araraquara não tem nada a ver com o Nordeste, pelo que eu saiba, né? É o interior de São Paulo. E o outro irmão de alma que ela cita é o Carlos Gabas, que simplesmente também andava de moto com a presidente Dilma, ex-ministro, e que é o diretor executivo do Consórcio Nordeste. A CPI, dando uma demonstração de que não quer saber disso, buscar a verdade dos escândalos de corrupção em estados e municípios, negou por 6-4, foram buscar senador que nunca tinha participado de sessão da CPI, lá no Pará, ele que também tem um filho governador, o Helder Barbalho, para votar contra a oitiva, a convocação do Carlos Gabas. Mas nós não vamos desistir, não. Nós vamos continuar insistindo, porque cada vez mais o povo brasileiro quer saber o que aconteceu com esses bilhões de reais de verbas federais, comprovadamente federais, que foram para estados e municípios. Senador, nós vamos voltar nesse assunto do Consórcio Nordeste, mas antes eu gostaria de aproveitar uma fala sua sobre união, a necessidade de união no governo e fazer a seguinte pergunta. Na sua opinião, Ciro Nogueira vem com a função, como fica agora essa relação entre Executivo e Congresso? Ele vem com a função de aliar, de apoiar Jair Bolsonaro ou de evitar desgastes, de evitar embates? Eu acredito que as duas coisas, Mariana. Eu vejo que foi uma mexida no jogo de xadrez, traz o Centrão para a cozinha. O Centrão já estava rondando há muito tempo o governo, ele vem agora para a cozinha, ou seja, uma grande bandeira do governo cai, né, nesse aspecto do toma lá da cá, porque a expressão do Centrão é essa. Né? Nada contra a pessoa, absolutamente nada contra a pessoa, mas é o fisiologismo do Centrão, né? Então é a barganha política. Então tudo isso é uma volta a uma política que a gente gostaria que já fosse embora, da velha prática política. Então eu vejo que, como foi colocado pelo Bernardi há pouco tempo, de forma muito inteligente, é o que temos para o almoço, né? E a gente precisa, de alguma forma, fiscalizar, né? Fiscalizar essas verbas aí. Inclusive tem emendas de relator, tem esse fundo eleitoral aí, o fundão de 6 bilhões, que o presidente disse que vai vetar, dizia que ia vetar, mas agora já disse que vai deixar uma parte, vai vetar o excesso. E esse excesso é o quê? É 2 bilhões, é 4 bilhões? Ficou meio na penumbra ontem na declaração dele. E eu espero que a sociedade possa, de forma pacífica, de forma respeitosa, cobrar uma posição. Porque se tem uma coisa, em 2 anos e meio de mandato, Mariana, que eu aprendi no Senado Federal, eu que nunca fui político, já cheguei no Senado, é que o político respeita um povo organizado que sabe se manifestar, repito, de forma respeitosa, pacífica, mas de forma firme. Então eu acredito que esse momento é um momento que a sociedade precisa estar muito antenada com os próximos passos. Senador, eu vou pedir uma gentileza ao senhor diminuir um pouquinho o volume do seu retorno, porque está reverberando aqui. Enquanto isso, que o senhor faz esse ajuste, Paulo Pozonov, pilares do Estado Democrático de Direito, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Você chegou a falar sobre o perfil do indicado do presidente. Ele ainda não foi nomeado, mas você falou do perfil dele. Ele tem um histórico. Aproveitando isso, eu queria te passar a palavra e abrir também para você perguntar ao senador. O Semana da PAN fica por aqui. Fique ligado na programação da PAN para não perder nenhuma notícia. Até mais. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.